que o Senhor nos quer nos falar esta tarde se encontra lá nos Salmos, número 115, e vai ser projetado no telão. E eu gostaria de ler com vocês este salmo. Nos diz assim a palavra do Senhor: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós, que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Amém? Então nós lemos o Salmo 115 completo. O Salmo 115 é um salmo que fala sobre a adoração. Na verdade, o Salmo 115, ele faz um paralelo entre a verdadeira adoração e aos ídolos, a idolatria. Então nós vamos falar sobre criadas para adorar a Deus. Aqueles serão os tópicos que nós vamos nos ater. E o fato é que todas nós nascemos para adorar. Nós fomos criadas com predisposição para adorar. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E com o objetivo de adorar a Ele e somente a Ele. E o ser que você adora, então ele vai determinar o curso da sua vida. Se você adorar ao Deus verdadeiro, a sua vida irá por uma determinada direção. Se você adorar a um Deus falso, ela irá para outra direção. E quando nós vemos a palavra adoração, é uma palavra muito falada. E ela também, ela é um pouco confundida com a questão de louvor, né? Muitas músicas dizem que eu estou aqui na sua casa te adorando. E parece-me que adoração é algo que é feito no horário do culto, no momento do culto. Parece que eu adoro ao Senhor quando eu estou dentro da igreja. E se fosse assim, seria muito fácil. Seria muito fácil. Mas a adoração, como a palavra do Senhor nos diz, no grego, significa muito além do que isso. Adoração significa se prostrar,
prestar culto, honrar, demanda muito mais ações do que apenas cantar, como a palavra ela é utilizada. E aí nós nascemos no Brasil, um país completamente religioso. O primeiro nome do Brasil, qual foi? Terra de Santa Cruz. Fazendo uma alusão à cruz de Cristo. Fazendo uma alusão à cruz verdadeira. E então o problema do Brasil, o problema não é falta de religião. Porque é um país religioso. E antes de falarmos do Brasil, nós poderíamos dizer, então, dos gregos. Para os gregos, o ser humano já era dividido em 3 partes. A parte física, o corpo, a parte da mente, a razão e a parte espiritual. Então, até aí, tranquilo. O certo é que a natureza humana, ela é estrutural e funcionalmente adoradora. Esse é o fato. Todos nós adoramos alguém ou algo. E nós fomos criadas com o intuito, então, de refletir a imagem de Deus. E quando o ser humano desconsidera isso, eu disse que nós fomos criadas com predisposição para adorar, então nós vamos adorar. Se nós não adoramos o verdadeiro Deus, nós vamos adorar a criatura. E é esse o ponto que nós vamos falar essa tarde. Eu não quero falar propriamente dito de ídolos, de imagens. Não, eu quero falar da verdadeira adoração e da falsa adoração. Porque quando se fala em idolatria, pensa-se logo em um ídolo feito de madeira, mas existem muitas outras formas de ídolos. Após a queda, essa imagem e semelhança de Deus, ela não foi apagada de nós, mas ela foi deturpada. Então o ser humano hoje, ele precisa se voltar para o Criador, para a verdadeira adoração. No Éden não era assim. Adão e Eva, eles já estavam intrínseco ali a verdadeira adoração. Eles adoravam a Deus de maneira certa, de maneira correta, de maneira perfeita. Após a queda, isso não é mais uma realidade. Agora o ser humano precisa ser lembrado e Deus é quem intervém na história para então mostrar para o ser humano como é que ele quer ser adorado. Porque por mais que mulher goste de fazer as coisas do jeito dela, e nós sabemos muito bem como é isso, né? Alguém que já teve a experiência de pedir para o marido arrumar a casa? Ele arruma perfeitamente. E depois, Sandra, nós vamos lá e falamos, nossa, mas essa almofada fica melhor aqui. Nossa, mas aquele tapete bege ficaria melhor naquela cômoda. Ah, nós gostamos das coisas do nosso jeito. Porém, o nosso Deus, ele faz as coisas do seu jeito, da maneira dele. E lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, diz que nós fomos criadas com o objetivo de que fôssemos conformadas à imagem de Jesus. Ou seja, através da santificação, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Lembra que eu disse que depois da queda, nossa imagem ficou deturpada? Então nós vamos nos santificando pela obra do Espírito Santo, então nós vamos ficando parecida com Jesus. Ou seja, quando nós adoramos ao Deus verdadeiro, nós então ficamos parecidas com Ele. Nós ficamos tão felizes quando alguém chega para nós e diz assim, nossa, você se parece com a sua mãe, né? Nossa, parece com a minha mãe. Você se parece com o seu pai. Nossa, que legal parecer com o pai. Imagina se parecer com Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Que quanto mais nós andamos com Ele, mais parecidas com Ele nós nos tornamos. E quem não adora a Deus? Então ele adora a criatura. E quem é essa criatura? Essa criatura pode ser ela mesma.
pode ser um objeto, pode ser alguém. E da mesma maneira que eu disse que quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos parecidas com Ele, quando nós adoramos uma imagem ou uma criatura, nós também vamos nos tornando iguais a ela. A idolatria, então, é a antítese, é o contrário da adoração. A idolatria é contrária à adoração. Em Ezequiel, no capítulo 14, tem um texto muito interessante, que alguns líderes chegaram para Deus e disseram assim: Deus, qual é a sua vontade para nós? E aí Deus diz assim: olha, homem mortal, vocês deram o seu coração para os ídolos, permitem que os ídolos os façam pecar e me perguntam qual é a minha vontade para vocês. Então, se eu estou dizendo que nós fomos criadas para adorar a Deus, e quando nós não adoramos a Deus, nós estamos cometendo idolatria, essa idolatria nos faz pecar contra o Senhor. Nos faz pecar. E quando nós adoramos algo ou alguém que não é o Senhor, nós nos assemelhamos ao que adoramos. Então nós vamos ficando igual. E o nosso curso, o curso da nossa vida vai tomando outra direção. E esse curso, então, é determinado por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós adoramos, por aquilo que nós defendemos. Lembremos do texto do apóstolo Pedro, aquele texto que ele negou. Jesus tinha sido preso e Pedro, então, como todos os outros discípulos, ficaram perdidos. E uma criada chegou, então, para Pedro e disse assim: você é um deles. Ele disse: não, eu não. Outro: você se parece com ele. Ou, tem, né, esse texto tem em vários evangelhos. E um dos evangelhos diz assim: este é um deles. E Pedro então nega, todos nós conhecemos a história, mas o fato é que Pedro, por ter andado com Jesus 3 anos aproximadamente, Pedro já estava parecido com Jesus. A ponto de pessoas olharem e dizer: olha, se parece com ele, fala como ele, anda como ele. O que eu quero dizer essa tarde? Eu preciso que você reflita como é que você tem andado. Com quem você tem parecido? A quem você tem imitado? Nós, então, refletimos o que adoramos. E sabe por quê? Porque nós aprendemos por imitação. Quem aqui é mãe? Quem das mulheres aqui são mães? Quase todas. Quase todas. Vocês se lembram da fase do nosso filho quando ele começa a aprender a falar, a verbalizar as palavras? Ele começa a falar como o pai, começa a falar como a mãe, começa a imitar, começa a fazer exatamente como nós fazemos. E nós pensamos que quando nós vamos crescendo, quando os filhos vão crescendo, eles deixam de imitar. E isso é uma inverdade. Nós imitamos do nascimento até a morte. Só que quando nós crescemos, então nós vamos disfarçando, né? Nós gostamos de uma professora, então a gente, né, joga o cabelo como ela, mas de forma disfarçada. Né? Nós admiramos o pastor, então nós começamos a falar como pastor, né? Algumas atitudes mais disfarçadamente. Imagina o pastor Arão ver, né, que nós estamos fazendo como ele. Nós então admiramos uma mulher de negócios, então nós imitamos o tempo todo. Então nós vamos nos parecendo com esse objeto de imitação. Nós vamos nos parecendo. Aí Paulo, lá em Filipenses, diz assim: continuem a ser meus imitadores. Então imitar não é errado? Claro que não. Paulo diz: continuem a ser meus imitadores. Só que olha o restante do versículo. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a você. Então é para imitar? É para imitar.
mas é para imitar pessoas que estão vivendo de acordo com o exemplo bíblico. O que vai acontecer se nós imitarmos aí os YouTubers da vida? O que vai acontecer se nós imitarmos essas mulheres empoderadas, poderosas, que vivem em guerras com os homens? O que vai acontecer se nós começarmos a imitarmos mães, mulheres que deixam os filhos com a vizinha e vão para a night? É para imitar, mas é para observar a quem nós estamos imitando. E a forma com que nós estamos vivendo, ou seja, a pessoa que nós estamos imitando ou quem nós estamos imitando, então nós vamos vivendo de acordo. Então, e disso tudo vai depender o quê? Pergunta simples como: nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? A maneira como eu tenho respondido ao meu esposo, aos meus filhos, aos meus genros, aos netos, no meu trabalho, tem demonstrado quem nós temos imitado. Aí você deve estar pensando assim: nossa, uma palavra dessa deveria estar sendo pregado lá na Índia, né? Eu ouvi dizer que aquele país tem uma quantidade de deuses enormes, eles adoram muitos animais, muitas coisas. É verdade. Mas e os ídolos que nós conservamos aqui? A palavra que o Senhor me deu esta tarde é a seguinte: e a idolatria de nós mesmos? E o querer as coisas à nossa maneira, da nossa forma? Então, idolatria da mesma forma. Ah, mas eu não me prostro diante de uma imagem de escultura. Mas é idolatria da mesma forma. Então, além de nós nos assemelharmos ao que adoramos, nós refletimos o objeto ou a pessoa que nos adoramos, nós também nos tornamos aquilo que adoramos. Então, nós vamos nos tornando igual. Então, quando nós adoramos ao Deus verdadeiro, nós vamos convivendo com a sua santidade, nós vamos vivendo uma nova vida. Então, a velha vida agora passa a ser para nós um acidente. Ah, Sara, você está me dizendo que uma cristã, que uma pessoa que vive em consonância com a palavra de Deus é perfeita, não erra nunca? Claro que não. Mas a velha vida, um viver contrário às escrituras, é um acidente e não uma prática diária. Então, uma mulher que vive, que imita a Deus, ela não mente mais, não rouba, fala apenas palavras que edificam, não fofoca, deixa a amargura, deixa a contenda, deixa a maldade, se torna esposa virtuosa, mães prudentes, atenciosa com os outros, filhas melhores, funcionárias melhores. Mas isso é algo que nós conseguimos de nós mesmas? Claro que não. Apenas pela instrumentalidade de Cristo Jesus. Todos os dias nós precisamos imitá-lo. Todos os dias nós precisamos olhar para ele. O alimento espiritual para uma mulher que quer imitar a Cristo não pode ser algo esporádico. Como que nós vamos nos sentir se nós comermos 2 vezes por semana? Fracas? Vamos ao médico, ele vai dizer: olha, está faltando vitamina. Então, o alimento espiritual deve ser algo diário, todos os dias. Todos os dias. E com esse contato desse alimento diário, então eu vou me tornando como Jesus Cristo. Vou ficando parecida com ele. A ponto de uma pessoa que não te conhece sentar perto de você e dizer assim: nossa, você é diferente. Alguma coisa em você que é diferente. Ah, é o cabelo quilométrico, é a saia, é... Não. Não é.
Se parecer com Jesus Cristo vai muito além disso. Muito além. No versículo 3 do Salmo 115 diz assim: no 2, as pessoas perguntam onde está o teu Deus? E no verso 3, o salmista então responde: o nosso Deus está no céu. Ou seja, o nosso Deus, ele é transcendente. Ele é poderoso. Ele está lá nos céus. E ele faz tudo o que ele quer porque é soberano. Sabe o que eu aprendo com isso? A louvar a Deus pelo meu tamanho. Dá um trabalho, gente, eu tenho que pôr cadeira para tudo. Mas ele é soberano. Eu aprendo então a louvar a Deus pelo meu cabelo. Porque ele é soberano, ele fez exatamente como ele queria. Pela minha pele, pela forma com que eu falo. Então, quando você entende que o nosso Deus ele é soberano e ele faz tudo como ele quer e que tudo isso vai retundar para a sua glória, eu não sei por que ser pequena vai retundar para a glória dele, mas vai. Eu preciso crer nisso. Então, nós não nos enquadramos naquele grupo de mulheres revoltadas, que não estão felizes com o seu peso, com o seu tamanho, com a cor de pele, com a família de nascimento e tantas outras coisas. Não. Sabe por quê? Porque eu aprendi que Deus é soberano e que ele faz tudo como ele quer. Como ele quer. Essa verdade é para quem adora o Deus verdadeiro, tá? Mas e para quem adora ídolos? E para quem adora a si mesmo? E para quem adora coisas? E para quem adora outros deuses? Então nós temos os versículos 5 a 7 que diz assim, olha, os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Larissa, se você quiser colocar lá, tá? Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nem um som. E se torna igual quem adora. Ou quem o adoram. O que quer dizer esse versículo? Ele está falando aqui de idolatria. Que quando você não adora ao Deus verdadeiro, você então está cega espiritualmente. Você está surda espiritualmente. Você já conversou com pessoas que apontam os erros dos outros, os pecados dos outros, e a impressão que se dá é que a vida dela é perfeita? E ela vai, ai de fulano, ai de ciclano, coitado de Beltrano. Você fala, nossa, fulano deve estar, né, em consonância. É uma pessoa perfeita. Não, ela pode estar cega espiritualmente. Por quê? Porque a exemplo dos ídolos que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, é uma pessoa que não adora ao Deus verdadeiro. E o que é idolatria? Idolatria é tudo que disputa a lealdade com Deus. Lembra que eu disse que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e para adorar somente a Ele, unicamente a Ele? Tudo que disputa essa lealdade é idolatria. Então, idolatria pode ser seu corpo, pode ser fama, pode ser poder, pode ser seu neto, pode ser seu filho, pode ser seu marido, seu noivo, seu namorado, pode ser sua igreja, pode ser você mesmo. E essa idolatria, antes dela ser externada, ela inicia no coração. No coração. Como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, se você não adora a Deus, então alguma criatura, algum meio de adoração, então você vai encontrar. E
Essas coisas que eu disse, dinheiro, filhos, netos, essas coisas não são más em si mesmas. Elas são bênçãos. Elas são bênçãos. Mas chega um ponto que a pessoa começa a confiar nelas para trazer segurança. Passa a confiar nelas para ser escudo. Passa a depositar nessas coisas a sua confiança. Eu amo meu marido, eu amo meu marido, mas ele não é o meu escudo. Ele não é a minha esperança, ele não é a minha confiança. A minha confiança deve estar depositada única e exclusivamente em Deus. Por isso, um conselho para as jovens lindas que eu estou vendo aqui, né? Você não vai se casar para ser feliz. Você vai se casar para fazer o outro feliz. É um conselho que parece simples, mas o conceito é difícil. E a sua segurança, a sua esperança tem que estar depositada em Deus. Sabe por quê? Porque o seu marido é um ser humano como você, é uma criatura como você. O seu filho é uma criatura como você. O seu patrão, a pessoa com que você admira, que você é um ser humano como você. E eles vão falhar. E eles não vão trazer a você a segurança, a paz, a confiança que você precisa. Uma outra forma de idolatria é o orgulho. O orgulho eu posso dizer que é um pecado-chefe que origina todos os outros pecados. O que seria o orgulho? O orgulho é a mentalidade do eu. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu tenho condições. O pastor pregou um sermão aqui domingo e disse sobre isso. Nós somos especialistas em eu dou conta. Eu consigo. Imagina, essa área eu domino. E esse pecado do orgulho, ele tem algumas demonstrações como autoexaltação, autorreconhecimento, louvor de si mesmo. E quando o orgulho se apresenta dessa forma, não é difícil de identificar. Você conhece uma pessoa que eu faço um bolo melhor do que todo mundo. Não é ninguém. Soberbo, né? Isso de ser identificada, que é a autocomiseração. É aquela pessoa que se faz de coitadinha. E você fala, nossa, fulano é tão humilde. É uma forma de orgulho. É uma camuflagem. E também é um ídolo. E é um ídolo pelo qual todas nós precisamos lutar todos os dias. Todos os dias nós precisamos lutar com esse ídolo, com esse pecado. Ou seja, então o que é humildade? Porque se orgulho é uma das formas de idolatria, o que seria humildade então? Não é se fazer de coitadinha? Não é se fazer de coitadinha. Uma mulher humilde é uma mulher que tem o outro como superior a si. Ela não defende a sua razão, mas ela prefere ser feliz. E ela diz: se você acha que é assim, então tudo bem. Eu não estou dizendo que mulher tem que ser subserviente, tem que ser escrava, tem que aceitar tudo calada. Longe de mim. Mas uma mulher humilde é uma mulher que tem uma mentalidade cativa em Deus. É uma mulher que, antes de tudo, ela pensa assim: o que deixaria Deus feliz, contente comigo nessa situação? Fulana me deu uma resposta que
me feriu. O que eu faço? Primeiro, conta até 50 e depois pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Até 10 tem dia que não dá, irmãs. Se nós contarmos até 10, a resposta vai. Então, isso é uma mulher humilde. É uma mulher que ela tem um desejo intrínseco de adorar. E ela sabe que, longe de Deus, que sem a sua graça, todas essas coisas são impossíveis. Então, agora eu concluo com o último ponto. Quem somos? No que estamos nos tornando? Lembra no início que eu disse que a pessoa com que nós imitamos, a pessoa com que nós adoramos, é a pessoa, então, que nós vamos nos tornar parecidas? Ficou claro também que só tem dois tipos de mulher: a mulher que adora o Deus verdadeiro e a mulher que adora ídolos. Não tem terceiro. Independente da forma que seja esse ídolo, ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora um ídolo. E a palavra do Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, se ele não está em primeiro lugar na nossa vida, ele não está em lugar algum. Então isso precisa ficar muito claro. E essa semana, nós ouvimos, você deve ter recebido muitas mensagens, muitas reflexões, dizendo que nós somos maravilhosas, úteis, necessárias, que sem a mulher o mundo acabaria. E longe de mim falar, né, contrário disso. E eu poderia aqui, essa tarde, continuar enchendo o nosso ego, falando mais coisas bonitas. Só que o nosso pai, a exemplo de um pai amoroso, mas rígido, como era o meu, que quando ele falava Sara, eu sabia que a coisa ia pegar. Mas quando ele falava Sarinha, vem aqui, eu falava, vem alguma coisa boa por aí. O nosso pai, às vezes, ele quer falar conosco muito sério. Muito sério. E antes de falar para vocês essa palavra, ele primeiro ministrou no meu coração. E a receita, a posologia, é única para nós todas. Adorarmos ao Deus verdadeiro pode nos trazer felicidade. Pode nos trazer momentos de alegria. Pode nos trazer momentos difíceis. Pode nos fazer chorar às vezes. Mas nos trará certeza de estarmos servindo a um Deus verdadeiro. O contrário disso, servir aos ídolos, nos trará alegrias momentâneas, mas nos afastará da nossa real felicidade e do Deus verdadeiro para sempre. Cada dia mais. O afastamento de Deus nos faz infelizes nesta vida e eternamente. E de repente você pode estar pensando como as pessoas que estavam se perguntando no verso 2 do Salmo: mas onde está o Deus de vocês? Eu não sei como você está aqui essa tarde. De repente, você pode estar pensando: olha, eu tenho tentado agradar a Deus, eu tenho, na minha simplicidade, buscado servir ao Senhor, mas há situações tão difíceis que parece que eu não vejo saída. E eu mesmo me pergunto: Senhor, aonde é que o Senhor está? Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, ele é transcendente, ele está muito além do que nós podemos imaginar, pensar, conceber, mas ele também é imanente. O nosso Deus, ele é pessoal. O nosso Deus, ele interessa, sim, pelas minhas angústias e pelas suas angústias. Mas ele tem 3 maneiras de responder. E ele também sabe o porquê. Às vezes ele diz não. E quando ele diz não, nós temos que confiar na sua soberania. Às vezes ele diz sim.
Então nós adoramos ao Senhor porque Ele nos respondeu de forma positiva. Mas às vezes Ele desespera. E a espera pode ser um momento, um período doloroso. Quando nós lemos, por exemplo, a história de José, a impressão que se dá é que José deitou, dormiu e acordou e se tornou governador do Egito. Eita glória! Né? Parece que foi assim, muito rápido. Mas não foi assim. Foram anos. Foram mais de uma década até do sonho a José se tornar governador do Egito. Eu não sei quanto tempo vai demorar a resposta de Deus para mim e para a sua vida, mas o certo é que Ele é soberano e Ele faz tudo, tudo como Ele quer. E o mais lindo é que Ele faz tudo como Ele quer e tudo para o nosso bem. Lembra de Romanos 8:28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são todas as coisas boas, são inclusive as lutas e as dificuldades. Também cooperam. Alguém que fabrica um ídolo degrada sua inteligência e se torna como o ídolo que criou. Então, o que fazer? Parece que a saída é apenas confiar em Deus. Olha os versos 9, 10 e 11. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O que nós fazemos então? Nós confiamos no Senhor. E o que é confiar no Senhor? Pensa aí num bebê de colo. Aqui nós não temos, né? Nem um bebê de colo. O bebê, ele se aninha no colo da mãe e ele não está preocupado se ele vai ter mamar daqui a pouco, com as suas necessidades. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele está tranquilo, sabendo que a mãe vai prover. Não, ele não sabe que a mãe vai prover. Mas nós precisamos aninhar no colo de Deus dessa forma, confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele pode solucionar os nossos problemas. Só Deus pode prover o que é necessário para nós. Os gurus aí que fazem palestras motivacionais de autoajuda, eles fazem com que nós nos sintamos 5 minutos de, nossa, como eu sou poderosa. Como o céu está bem perto de mim. Só que quando nós voltamos para a realidade das nossas vidas, para as situações que nos esperam, está tudo lá da mesma forma. Às vezes momentos de angústia, às vezes momentos de incerteza, às vezes momentos de incompreensão. Mas com Deus isso não acontece. Sabe por quê? Porque nele está a nossa identidade. Uma das atividades que eu faço no consultório é perguntar para os aprendentes que eu atendo quem é você. E quando eu faço essa pergunta, a pessoa, nossa, você não pode perguntar quem é meu marido, quem é meu filho, quem é minha sogra. Não, quem é você? E a pessoa fica, nossa, eu nunca parei para pensar quem sou eu. E isso acontece com pessoas de todas as idades, com pessoas de todas as classes sociais. Nós temos dificuldade. O nosso espelho, ele é incerto. Quem somos nós? Mas quando nós encontramos a Cristo, quando nós buscamos nele, então nós conseguimos identificar a nossa identidade. Porque ele sabe o que nós precisamos, quem nós somos, o que é bom para nós. Porque nós somos como aquelas crianças que você diz assim, o que você quer? Ela fala, não sei se eu quero doce ou salgado, ou amargo.
Você quer doce de goiaba, de doce de leite ou doce... Ai, não sei. Nós somos assim. Nós não sabemos o que é bom para nós. Mas o nosso Deus, ele sabe. Então, sabe, Salomão, lá em Provérbios 13, ele nos aconselhou assim, ó: confie, pois, no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, para terminar, antes que vocês desanimem da vida e queiram ir embora até antes de comer, antes de nós terminarmos, eu só gostaria de fazer uma última reflexão sobre os últimos versos. Nos versos finais, nós somos levadas a uma reflexão de que a nossa vida aqui ela é passageira. Olha o que diz o salmista no verso 17 e 18. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor, mas nós, que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. O Covid foi um instrumento para nos lembrar de que nós não somos eternas, de que nós vamos morrer. Nós conversávamos com uma pessoa, no outro dia você recebia uma ligação, fulana está entubada, está nas últimas. Recebíamos notícias diárias de pessoas que aparentemente não tinham nenhum problema de saúde e foi acometida pelo Covid e veio a morrer. O Covid serviu para nos lembrar que nós não somos aqui, nessa terra. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E os mortos não louvam ao Senhor. E a maneira como eu vivo aqui vai ecoar na eternidade. Lembra que eu disse que só tem 2 tipos de mulheres? Mulheres que adoram ao Senhor e mulheres que adoram os ídolos? Só há 2 destinos após a morte: vida eterna para quem adorou ao Deus verdadeiro e morte eterna para quem adorou ídolos. Então, 2 perguntas para nós encerrarmos. Quem tem sido seu objeto de adoração? A quem você tem adorado? Disso dependerá quem você está se tornando.